Revista 10 dias de clamor, 365 dias de oração, o Espírito Santo e o tempo do fim. Segundo dia, a promessa do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. João 14, versículos 16 e 17. Uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras é que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. Ele não é temporário nem condicionado às circunstâncias. Sua presença é poderosa, vivificante e transformadora. Uma âncora em meio às tempestades e um guia nos momentos de incerteza. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, encontramos diversos textos que apresentam a promessa do Espírito Santo. Motivos de oração. Para que reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Momento de refletir. Descreva em que área da sua vida você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para ser mais usado por Deus. Palavra revelada. Promessas no Antigo Testamento. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Isaías 44, versículos 3 e 4. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel 2, versículos 28 e 29. Promessas no Novo Testamento. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, versículos 7 a 11. Tempo de orar. O que você ainda não entregou completamente nas mãos de Deus? Faça essa entrega por meio de uma oração escrita. Testemunho inspirado. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto.
O Desejado de Todas as Nações, CPB 2021, página 538. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a direção do Espírito Santo, serão acompanhados por manifestações especiais de favor divino. Atos dos Apóstolos, CPB 2021, página 35. A cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes concede a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9. Almeida Revista e Corrigida. Atos dos Apóstolos, página 36. Ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos para a Igreja, CPB 2021, volume 8, página 202. A promessa do Espírito Santo é um elemento fundamental da fé cristã e representa a presença constante de Deus na vida dos crentes. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes, quando o Espírito desceu com poder, enchendo os primeiros discípulos de coragem e dons espirituais. Desde então, o Espírito Santo habita nos fiéis, promovendo a unidade, a diversidade de dons e assegurando a certeza da salvação. Essa presença divina é vista como selo e garantia da vida eterna, proporcionando orientação e força para enfrentar os desafios diários. Romanos 8, versículo 9, Efésios 1, versículos 13 e 14. Vida transformada. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-lo não é uma metáfora abstrata, mas uma experiência real de transformação interior. Na prática, isso significa que, diante de hábitos prejudiciais, reações impulsivas ou dificuldade em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude nossa vida. Ele é o agente divino capaz de amolecer um coração de pedra, tornando-o mais sensível, compassivo e disposto a seguir os princípios éticos e morais. A humildade e o amor revelados nas Escrituras. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. Podemos confiar em seu amor, sua proximidade e direção, em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa convicção deve nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que nos une a Ele de maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que ele molde nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus. Desafio missionário. Compartilhe com 5 amigos uma promessa bíblica sobre o Espírito Santo e convide-os a orar com você, para que essa promessa se cumpra na vida de vocês. Acesse o link na descrição deste vídeo para acessar as mensagens prontas e envie por WhatsApp, e-mail ou entregue pessoalmente. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.